Como os outros instrumentos de metal, ele funciona da mesma forma. Ele funciona por meio de variações do comprimento do instrumento, né? Falando sobre o ponto de vista físico do instrumento. Então, cada uma dessas válvulas, quando você aperta, você tem um aumento de comprimento do instrumento. Então, quando eu estou com um instrumento desse tamanho, sem apertar nenhuma válvula, é o menor comprimento do trompete. Quando eu aperto essa válvula, eu adiciono essa volta aqui, que aumenta um pouquinho, e baixa meio tom a afinação do instrumento. A mesma coisa com essa, aumenta esse comprimento. Quando eu junto as duas, eu tenho essa mais essa. A segunda e a terceira, essa e mais essa. A primeira e a terceira, essa e essa. E as três, a primeira, a segunda e a terceira válvulas, eu tenho o maior comprimento do instrumento. Em cada uma dessas posições, a gente consegue fazer um número determinado que a gente chama de harmônicos, né? Disse muito que o instrumento funciona com a vibração dos lábios. Sim, isso acontece, mas na realidade, o tempo todo a gente tem que pensar em mover o ar. Vou fazer um experimento para vocês aqui, que é isso aqui. Eu vou tirar a minha bomba de afinação e simplesmente soprar. Soprar no bocal. O princípio é o do movimento do ar. Então, quando nós sopramos no instrumento, como já existe ar dentro do trompete, o nosso sopro energiza as moléculas do ar que estão lá dentro. E isso faz com que seja criada uma onda estacionária, e essa onda vem até aqui e volta. Quando ela volta, o lábio da gente vibra. Parte dessa onda, ela não consegue voltar, ela passa, e isso é o que a gente chama do som do instrumento. É um processo, como eu falei, complexo, mas extremamente interessante. A gente não fala que o trompetista toca trompete. Na orquestra a gente fala que o trompetista toca trompetes, né? Porque muitas vezes no mesmo programa nós precisamos de 2 ou 3, às vezes até 4 trompetes diferentes. Esse aqui é o instrumento mais comum, é o trompete si bemol. Esse aqui é o trompete em dó. Existe uma pequena diferença de tamanho entre eles. Esse é o instrumento mais utilizado na orquestra. E esse aqui eu uso para aquecer, enfim, para tocar algumas coisas que são mais voltadas ao estudo mesmo do que à prática na orquestra. A straight, né, uma surdina regular, comum, ela produz um timbre um pouco mais velado, pouca coisa, mas tem uma cor especial que é muito comum, que os compositores usam. A outra surdina é a cup mute, que eu uso, por exemplo, para tocar o Shostakovich, o segundo movimento. O trompete é um dos instrumentos mais antigos, né? Já existem citações na Bíblia, e mesmo antes disso, o que seria um início envolvia soprar em ossos, soprar em conchas, né? Depois disso, o instrumento começou a ter um desenvolvimento com o domínio do metal, de várias combinações, e foi possível já construir mais ou menos esse formato, um pouco mais longo, só que em metal, evidentemente sem os pistões, sem as válvulas, né? Isso veio, isso começou a ser feito a partir de 1820, por aí. Na orquestra, no período barroco, o trompete teve um grande apogeu, que vários compositores escreveram, Bach, Telemann, Handel, enfim, compositores do período barroco. Depois disso, o trompete teve um declínio, e compositores como Mozart e Haydn utilizaram muito mais como componente do tímpano. Quer dizer, os trompete e tímpano tocam ainda as sinfonias de Haydn, Mozart e mesmo Beethoven, a escrita é muito semelhante. Depois disso, no início do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, Berlioz foi um compositor que introduziu o trompete, os trompetes já com o desenvolvimento dos pistões dentro da orquestra.
os cornetes e depois os trompetes também. E os grandes compositores que utilizaram o trompete são do final do século XIX e início do século XX, né? Mahler, Strauss, Bruckner, enfim, Stravinsky já no século XX. Era um instrumento muito utilizado em bandas, isso possibilitou o acesso do trompete para várias camadas da população, né? Existe um grande movimento na Inglaterra, por exemplo, de brass bands, né? De bandas de metais, que eles usam o cornete, que continua até hoje, mas essa eu imagino que seja uma razão. Era um instrumento muito acessível, muita gente tocava em virtude das bandas, e isso foi popularizando o instrumento, e os artistas de jazz começaram a utilizar esse instrumento. Eu sou apaixonado pelo trompete, desde criança. Eu encaro o trompete ainda hoje como meu grande brinquedo, né? Às vezes é difícil de manejar esse brinquedo, mas ele dá muita satisfação.